Fala galera, mais uma aula aqui de conjuntura econômica e hoje vamos falar aqui da Rússia contra a Ucrânia. E para começar esse papo aí, eu acho que uma coisa interessante que pode ajudar o contexto a ter mais visões de como que isso está sendo interpretado pelos dois lados, eu vou indicar aqui dois filmes. O mais clássico deles é esse aqui, 13 Dias que Abalaram o Mundo. E esse aqui é um novo que eu não assisti inteiro ainda, mas parece que é do mesmo tema, mesma pegada. Porque lá em 1962, alguém lá dos, da União Soviética teve uma brilhante ideia de construir uma base de mísseis lá em Cuba, né, pertinho ali de Miami, né, podia atingir Nova York, podia atingir vários lugares. E daí a galera percebeu que isso ia rolar e quase descaralhou uma guerra aí, Terceira Guerra Mundial, que poderia acabar com a humanidade, né? Todo mundo cheio de bomba nuclear, todo mundo apontando o dedo para a cara do outro, né? Acontece, né, já dando um spoiler aqui, que os Estados Unidos bateu o pé lá, fez um embargo em relação a Cuba, os caras tiraram tudo quanto era míssil de lá, e Cuba até hoje tem um embargo econômico por conta dos Estados Unidos. E agora, por que isso é importante? A mesma treta que está acontecendo hoje com a Ucrânia é o que aconteceu com Cuba lá atrás. A diferença é que a Rússia ainda não consegue fazer um embargo e destruir o país economicamente como os Estados Unidos fez com Cuba. E não estou falando aqui que um está certo ou está errado, né? Eu acho que cada um depende da visão histórica que tem ali em cada determinado momento. Eu acho que é uma questão difícil de se avaliar, né? De qualquer maneira, eu acho que tem pessoas que são mais experts do que eu para detalhar melhor o que seria a melhor medida que todos possam tomar, mas o meu papel aqui é explicar o contexto que todo mundo está enxergando, né? O que pelo menos eu consigo ver que a maioria das pessoas está enxergando, e tentar colocar uma visão diversificada aqui, que não expõe só um lado da moeda. E para comentar a treta em específico da Ucrânia, eu trouxe esse gráfico aqui, ele está meio fora de foco, mas é só para a gente entender aqui as questões etnolinguísticas da Ucrânia. Então a gente pode ver que a Ucrânia é bem dividida em duas partes, né? Essa parte que é mais amarelinha aqui, para o mais claro, é a parte que fala Rússia, ou tem uma maioria que fala russa, e tem a turminha que é da praticamente Rússia, né? A maior treta que está rolando hoje é aqui em Donetsk, nessa outra aqui que eu esqueci o nome, né? Que justamente o Putin essa semana falou que declarou os caras, reconheceu eles como estados independentes, né? Então ele falou assim, ó, não vou invadir ainda, mas praticamente ele já está mandando soldado lá sem a bandeira russa para os caras falar que são separatistas e vão daqui a pouco fazer um plebiscito lá igual rolou na Crimeia aqui, né? Então a gente pode ver que isso aqui é bem detalhado se a gente pegar as eleições em relação a quais partidos acabam polarizando a Ucrânia. A gente vai ver que a divisão de voto é praticamente a mesma, né? Essa parte aqui da galera que fala mais ucraniano e que vota mais para a galera se enturmar com a turminha da União Europeia, que querem, né, fazer igual a Lituânia e tudo mais. E já essa outra turminha aqui é pró-Rússia, né? Né, não preciso, acho que, nem comentar os interesses geopolíticos que existem aqui, mas principalmente a questão territorial, né? Porque a Rússia ela não tem acesso ao mar descongelado o ano inteiro, a não ser por esse pedacinho que agora é da Crimeia aqui, né? Então, se a gente pegar os outros lugares que, tem mar na Rússia, é difícil para ela movimentar barcos ali, fazer transporte de mercadorias e de coisas de guerra, né? Então isso é uma coisa que ela quer enfrentar. E aí quando ela anexou a Crimeia, né, ela fez uma ponte aqui que liga a parte da Rússia aqui no resto aqui, né, mas é o único acesso que ela tem à terra para a ilha da Crimeia, né? E aqui a gente já vê que a treta vai estar por aqui mesmo. E aqui só uma contextualização do como que surgiu aí a Ucrânia, né? E acho que
essa briga toda aí é uma coisa que vem até muito antes disso, né? Porque a primeira capital do que é hoje a Rússia foi a Kiev, que hoje é a capital da Ucrânia, né? O povo de lá é muito tem uma cultura que vem do mesmo berço, né? Por muitos anos esses países foram juntos, né? E aqui pela linha do tempo a gente vê que primeiro teve aqui um pacto entre a Alemanha e a Rússia para dividir o território, né? E depois a União Soviética foi incorporando vários países, né? Até 49 aqui. Depois tem ali o desastre de Chernobyl, que é da União Soviética e é lá na Ucrânia, inclusive, né? Para quem não sabia. Depois teve alguns processos aqui de problemas econômicos, né? Justamente por serem economias que estavam saindo ali de um modelo econômico e partindo para outro, até que a gente chega aqui agora na parte da Crimeia aqui, né? Que teve protestos e tudo mais, e isso acabou afetando tudo lá. E em relação à Crimeia, eu acho que seria interessante a gente fazer um resgate da linha do tempo no que aconteceu na Crimeia, para a gente entender mais ou menos o quanto tempo pode levar essa briga que está acontecendo agora com relação a outras regiões. Claro que não vai, pode ser que seja totalmente diferente, mas eu acho que, como hoje nenhum país vai apontar uma bomba atômica na cara do outro, eu acho que esse é um novo tipo de guerra que existe, né? E vai chegar uma hora o, um dos lados, né, da OTAN vai pesar e vai falar, olha, será que compensa a gente mandar todo mundo se matar aí por um pedaço de terra que está do lado da casa dos caras? É igual se os Estados Unidos invadisse o México por questão de segurança, eu acho que dificilmente a Rússia e a China iam lá meter o dedo, né, e falar que não poderiam fazer isso, né? Então acho que essa é uma questão importante comentar. Não sou nenhum pró-Rússia aqui, nem pró-Estados Unidos, mas eu acho que é importante ver a pluralidade das ideias e dos argumentos. Então vamos para essa questão da Crimeia. Alguns dos eventos chaves ali que levaram ao golpe na Crimeia, que rolou, na Ucrânia, né? Que rolou um golpe lá. Primeiro a gente tem esse cara aqui que estava eleito aqui, que era um capachão ali da Rússia, né? Yanukovych, não sei pronunciar o nome ali. Só que daí ele estava falando não ali para acordos com a União Europeia. Né? Isso em novembro de 2013. E aí começou a ter alguns protestos ali em Kiev, né? Que a população queria fazer parte da União Europeia, que queria mais grana, queria desenvolvimento econômico e tudo mais, aquele papinho lá. Aí o Putin vai lá e fala, ó, vocês ficar quietos aí, toma 15 bilhões de empréstimos, né? Então, taxas baixas ali. E aí o presidente lá, primeiro-ministro, sei lá, ele falou, não, galera, vamos sossegar aqui. Só que aí começou a ter mais protestos, e aí primeiro teve 2 mortes em protesto, depois 26, depois 40, né? Depois teve ali um acordo, né, que funcionou ali para ter novas eleições em março, né? E em fevereiro o presidente sai fora do país, né, e o parlamento vota ali para repelir as leis de línguas minoritárias, né? Para fazer a galera falar ucraniano, né? Todos os lugares, né? Aí o que acontece? 5 dias depois chega ali a Rússia, né? 4 dias depois a Rússia manda ali unidades para fazer um checkpoint na Crimeia, que eles já estavam lá, que eles já tinham base lá, já tinham as paradas lá deles, né? E aí a, a Rússia, né, coloca mais tropas lá no dia seguinte, e em março, né, o parlamento da Crimeia vota para se unir ali à Rússia e faz um referendo, né, para a galera ver se fica do lado da Rússia ou do lado da Crimeia. Né? Aí dia 16 começa o referendo e dia 18 os caras incorporam. Então se a gente pegar aqui, né, começa uma treta aqui em novembro de 2013 para março, né, então são ali uns 5, 6 meses
de pancadaria e política e Game of Thrones para a galera se resolver. Aqui tem um outro gráfico aqui do G1 que vai falar da cronologia, né? Então pega mais ou menos esse período aqui, né? Então primeiro o presidente ucraniano desistiu de entrar na União Europeia, depois os manifestantes tomam Kiev, depois o cara é destituído do parlamento, fala que quer sair fora, né? E aí isso tudo acontece, né? Então aqui a gente vê exatamente como que a Ucrânia é dividida, né? A maioria da galera que fala russo está por aqui e a galera que fala ucraniano está aqui. Então a gente vê que tem um rio aqui, inclusive, que passa por aqui. E tem uma galera aí da geopolítica aí que já está falando que os caras vão avançar até esse riozinho aqui, pelo menos, né? Considerando já que tem tropas aqui, tem tropas aqui, tem tropas aqui cercando toda a parada, né? E aqui uma coisa ali, né, que eu achei interessante também, né? Quantas, quantas mortes ocorreram ali em toda essa treta aí da Crimeia, né? A gente vê ali que foram ali 566, né? Isso aí para o Rio de Janeiro é uma semana, né? E começou ali a galerinha morrendo nos protestos, depois começou aqui exatamente pancadaria quando a gente vê esse aumento no gráfico aqui, né? E aqui a gente tem os tipos de mortes que aconteceu e tudo mais. E aqui a gente um gráfico para a gente ver aqui em 2014 como que era o poderio militar comparado da Ucrânia com a Rússia. Então vocês podem ver aqui, não preciso nem explicar cada um aqui, dá para ver que a Ucrânia perde de lavada, né, perde em qualquer quesito de muito, né? Inclusive a Rússia é a segunda maior potência militar no mundo e tem o terceiro, o quarto maior orçamento anual para isso. Então assim, apesar dela não ter o melhor dos PIB, a gente nunca pode ignorar o tamanho da força militar que tem na Rússia, né? E aqui já é um negócio mais atual, né? Então a gente vê aqui que soldado, tudo é maior, né, em relação à Rússia do que a Ucrânia. Então a Ucrânia não vai aguentar 5 minutos de porrada aí sem perder a amizade. E aqui onde estão os russos? Os caras já estão cercados, ó. Já tá aqui na Moldávia, na Crimeia, Donetsk e Luhansk, que foi onde os caras reconheceram a independência, né? Então tá todo mundo já circulando ali. Uma coisa interessante que eu achei colocar aqui é o gráfico do rublo russo. Então a gente vê aquele movimento lá que aconteceu no DXY, né, que valoriza o dólar em relação a outras moedas no mundo inteiro. A gente vê aqui também que a maioria das moedas, o real também passou por isso. Ali no final de 2014, aconteceu com todos os países. Aqui a gente vê o efeito do Covid, né, que subiu bastante, e aqui começou a treta da guerra. Ó. Então o rublo russo já está perto ali de suas máximas, né, e com certeza se rolar uma pancadaria ali, ele vai passar mais de 100 ali, rublos por dólar. E por que essa treta é importante? Agora vamos falar um pouco mais das dependências. Né? Por que um lado já não resolve o lado do outro? Isso aqui é a dependência de gás natural importado da Rússia em 2016. Né? Tem dados que são mais atuais que eu vou mostrar ali na frente, mas só para a gente entender que a Europa inteira, realmente, quase, que depende, né, de condições energéticas ali que vêm da Rússia, né? Principalmente aqui, ó, a Alemanha, que aumentou seu percentual de participação, e também a França, né, que é pouco, mas ainda é alguma coisa, né? A França é a segunda maior economia da Europa. Aqui dados mais atuais, né, em 2000 aqui pelo menos, então a gente vê que a Alemanha, que é o carro-chefe ali da Europa, né, que estava inclusive construindo um outro gasoduto ali para baratear o preço do seu gás, é uma das mais dependentes, né? E de qualquer maneira a gente vê que todo país ele acaba sendo influenciado e não é uma coisa que dá para ser substituído rapidamente. Não dá para a Europa falar assim, oh, vamos importar do Brasil, porque o custo para transportar gás é muito maior, né, e realmente não compensa. Aqui ó, algumas das linhas
de transmissão de gás aqui, né, dos gasodutos. Isso aqui é o Nord Stream, né, que é um gasoduto que leva da Rússia direto para a Alemanha, e os caras já estavam aqui inaugurando esse Nord Stream 2, que ia dobrar a capacidade de produção aqui para a Rússia, da Rússia para a Alemanha. E agora, como sanção, né, dado os últimos acontecimentos, os alemães falaram, ó, não vamos autorizar o licenciamento do negócio que já está pronto lá, né, para tentar botar uma pressão. Mas isso tudo aqui é para mostrar mais que, independente do argumento que os caras da União Europeia falem ali, eles não podem ir lá meter a guerra com os caras, porque todo mundo da Europa vai estar na mão dos caras também. Então é uma coisa que, assim, na minha visão, né, o Putin não levou 200 mil homens lá para a fronteira para cercar um país para não fazer nada. Acho que até as últimas coisas que ele falou ali foram exatamente mais uma sinalização de que aquilo lá ia acontecer mesmo e vai acontecer, e coisa de 6 a 9 meses aí, quem sabe a gente já não vai ver Donetsk e Luhansk anexados à Ucrânia, né, com mais outros territórios, né? Aqui mais um gráfico, né? Então a gente vê que realmente aqui mostra as regiões que produzem gás, né, aqui da Europa, né? Esse gráfico está um pouco mais invertido. E aqui mais uma vez gasodutos que circulam ali na Europa, né? Então a gente vê que a maioria está ali na Rússia, que vai para cá, e muitos deles inclusive passam ali pela Ucrânia. E aqui, para quase fechando aqui, esse é o VIX, que é um índice de volatilidade, e mostra, né, se a treta realmente vai contaminar outros mercados. Esse é um índice que mostra uma volatilidade média dos mercados. Então, quando acontece alguma coisa muito, muito, muito preocupante, a volatilidade dos mercados aumenta, porque a volatilidade é se subiu muito ou se caiu muito, vai bater nesse gráfico aqui. Então, quando o mercado vai se acalmando, ele já vem para umas ondas mais baixas. E esses temores de guerra fez o negócio subir aqui, né, e ele fica preocupante quando ele passa dos 25 aqui. Né, e se ele passar dos 40, a gente já vai ver um caos muito bem instalado. E aqui, para fechar, né, alguns possíveis impactos, já falando que não tem bola de cristal, que pode ser que tudo isso aqui aconteça totalmente o contrário, mas vamos fazer um cenário hipotético, que imagina que a Rússia invade a Ucrânia, dá uma guerra ali em todo mundo. O Banco Central Europeu vai ter um desafio, porque ao mesmo tempo ele vai ter uma inflação maior, mas ele vai ter uma redução na atividade econômica, né, por conta de ter que adotar às vezes uma postura mais enérgica para aumentar juros e conter a inflação. Só que, por outro lado, guerras também fazem a economia movimentar, mas eu não acredito que a Alemanha vai entrar em guerra, ou França, ou outros países vão meter a cara tapa ali para levar uma bomba atômica na cara. Então, acho que esse efeito de aumento de atividade econômica por conta de guerras não é uma coisa que a gente vai visualizar, pelo menos nos maiores países da Europa ali que levam a economia para frente. Eu acho que a gente vai ver mais inflação, derivada de principalmente elevação no preço das commodities. A gente já está vendo aí que a Alemanha também, a Rússia também produz bastante trigo, né, e o mercado de trigo pode ser afetado, assim como o mercado de gás já está começando a ser afetado, o preço do petróleo também. Então isso vai refletir ali em muitos outros fatores, né, causando inflação. A gente pode ver ali também um aumento da aversão a risco, né, isso pode favorecer o preço do ouro, né. Historicamente isso acontece quando tem guerra, quando o pau come aí, o ouro é uma medida, né, de proteção que os investidores às vezes recorrem. Nos Estados Unidos, eu acho que, e aqui já falando bem por cima, porque eu nem sou um especialista em política também, né, mas acho que os Estados Unidos pode perder ali a maioria nas eleições que vão vir por aí, e pode perder ali a capacidade de fazer uma política fiscal expansionista como queria o Biden quando ele assumiu, né? Quando ele assumiu, ele estava ali com o Congresso na mão, com as cartas na mesa ali, e não conseguiu aprovar as coisas. Então, acho que isso vai acabar
enfraquecendo ainda mais o Partido Democrata e vai prejudicar muito qualquer tipo de estímulo econômico que seja proposto ali pelo, pelo Biden. E por último, acho que tem uma questão com a China também, que vai aparecer daqui a algum tempo, com certeza. Né, com certeza, mas não sabendo, né? Bola de cristal novamente, mas é força do hábito. Porque a Taiwan é uma província ali que não é da China, é independente, não é a China que quer controlar, os caras não deixam, né? E a China está dando total apoio à Rússia, né? Então, imagina que os Estados Unidos vai pôr algum homem na Rússia para não deixar os caras tomar um território que não tem nada e correr o risco de guerrear com a China e com a Rússia. Mas nem a pau os caras vão fazer isso, né? E a China, né, de mão dada com a Rússia ali, ela pode chegar e falar, ó, e Taiwan, né? Vamos abraçar essa turminha também, tá ligado? É uma coisa que eles já querem há muito tempo. Então acho que isso pode ser os possíveis efeitos aí previstos da bola de cristal. É isso aí, galera. Se tiver dúvidas, comentários, sugestões, mande aí. Até a próxima aula. Espero que tenha aproveitado. Tamo junto. Valeu!